Vamos começar uma série de 4 episódios com os apóstolos de Jesus. Em cada um, falaremos de 3 deles. Vale a pena conhecê-los mais de perto. Vamos lá! A escolha dos 12 aconteceu muito antes da vinda de Jesus à Terra, lá no plano espiritual. Eles faziam parte da programação do Mestre e a escolha não foi por acaso. Todos eram essênios. Já tinham se encontrado em muitas ocasiões durante a infância e a adolescência de Jesus, como Pedro e André, por exemplo, filhos do porteiro do Santuário de Tabor, onde Jesus fez uma visita e, nessa ocasião, despertou muito amor nos 2 irmãos. A família de Tiago e João tinha parentesco com a família de José. Quando João nasceu, Jesus e sua família viajavam para Jerusalém e Jesus carregou João no colo. Cleófas, mãe de Tiago Menor e de Judas Tadeu, era parente de Maria e todos eles se conheciam desde crianças. Portanto, quase todos tinham relacionamentos antigos quando foram convocados por Jesus para o apostolado. Os 12 escolhidos foram Simão, Pedro e André, filhos de Simão Bar-Jonas, Tiago Maior e João, filhos de Salomé e Zebedeu, Tiago Menor e Judas Tadeu, filhos de Alfeu e Cleófas, Tomé, o Dídimo, Mateus, o Levi, Bartolomeu, também conhecido por Natanael, Felipe, Simão Cananeu, Zelote, também chamado Zebeu, e Judas de Queriote ou Iscariotes. Após a morte de Jesus, foi sorteado Matias para substituir Judas Iscariotes. Vamos começar por Pedro. Ele foi o primeiro a ser chamado. Era homem simples, humilde, sem cultura, meio truculento, mas de muita perspicácia. Como todos os outros, falível, cometeu enganos, mas tinha uma dedicação sem limites ao Mestre e estava constantemente com ele. Quando da prisão de Jesus, Pedro negou ser seu discípulo, mas o fez por medo, inclusive medo de sofrimentos físicos. Porém, após a ressurreição, quando Jesus provou que o homem sobrevive à morte do corpo, Pedro perdeu todos os medos, deixou-se invadir pela inspiração do plano superior e tornou-se um dos pregadores mais arrojados e destemidos da nova doutrina. Jesus sabia de todos os dons latentes de Pedro e quando eles viriam à tona, na hora certa. Por isso, quando na discussão entre os discípulos sobre quem era Jesus, Pedro, com simplicidade e espontaneidade, respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi então que Jesus disse que Pedro era a pedra fundamental sobre a qual a igreja seria edificada, dando a ele as chaves do reino, dizendo: O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus quis dizer que a base da sua doutrina seriam as pessoas como Pedro, simples, humildes, espontâneas e de fé. As chaves do reino, Pedro ganhou através do trabalho ao próximo, da dedicação incansável, do sacrifício pela propagação do Evangelho. E como ele, todos nós podemos conseguir essas chaves. E quanto ao poder de ligar e desligar, é importante reconhecer que somente Deus tem o direito de julgar, absolver ou condenar. Consiste em sentir em si mesmo a outra pessoa, sentir a sinceridade do arrependimento, se há ou não merecimento para o perdão, ou no caso do cristianismo nascente, para a cura. Infelizmente, a igreja deturpou a afirmação de Jesus, dando ao clero o poder de ouvir confissões, absolver ou punir, sem o devido distanciamento das paixões humanas, originando absurdos imperdoáveis como a venda de indulgências, a venda de perdão, que foi o estopim para a explosão da reforma protestante. Pedro tornou-se verdadeiro líder dos apóstolos e entregou sua vida pela propagação do Evangelho. Permaneceu muito tempo na Casa do Caminho, em Jerusalém, fazendo viagens de pregação para vários lugares como Antioquia e indo por fim a Roma com João, onde viveu longo tempo, sendo aí martirizado e, segundo a história, teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como um mestre.
E isso teria acontecido na mesma época da morte de Paulo. Que lição! E que extraordinário exemplo nos é dado por Pedro, cuja luta foi toda dedicada ao amor aos semelhantes, por amor a Jesus. André, irmão de Pedro, homem simples como ele, porém mais tímido, também dedicou sua vida à propagação do Evangelho e ao trabalho na Casa do Caminho. Foi discípulo de João Batista, e o próprio João o levou para conhecer Jesus. Era introvertido e seu acanhamento o impedia de executar grandes realizações. Não conseguia falar para muita gente, mesmo que ele dominasse o assunto. Após a morte de Jesus, André perde a timidez e se lança ao trabalho de divulgação da doutrina. Quando as perseguições aos cristãos recrudescem, André seguiu para o Ponto Euxino no Mar Negro, onde trabalhou com Felipe. Daí seguiu para a Grécia e foi para a Caia. Conta a história que ele foi martirizado numa cruz em forma de X, daí porque hoje é chamada Cruz de Santo André. Tiago, o maior, irmão de João Evangelista, era natural da cidade de Betsaida. Era pescador por profissão, porém tinha um profundo conhecimento das leis de Moisés, pois viveu muitos anos como imediato dos rabinos da Galileia e conviveu com os de Jerusalém. Várias vezes ensinou nas sinagogas, inspirado nos escritos de Moisés. Tiago queria e deveria ser mais tarde um dos sacerdotes. Quando o chamado de Jesus chegou até ele, começou uma terrível luta interna e ele por várias vezes acusou-se de traição à religião que o vira nascer. Ao abraçar o apostolado, dedicou-se com todo o empenho à propagação do Evangelho, sendo o primeiro dos apóstolos a ser sacrificado. Tiago foi decapitado em Jerusalém, logo no início do cristianismo, depois da execução de Estevão. Não perca o próximo episódio mensal com os próximos 3 apóstolos de Jesus. Até lá!